Bem-vindos ao inferno. Foi desta forma que o preparador físico Fábio Masseredian deu as boas-vindas para o plantel gremista aqui na Serra Gaúcha, onde o Grêmio realiza a pré-temporada Topper Grêmio 2014. 11 dias se passaram desde o início da preparação e muita coisa mudou na preparação dos atletas. Confira a entrevista coletiva do preparador físico do Grêmio na Grêmio TV. Balanço é extremamente positivo, todos os atletas trabalharam com o máximo de empenho, houve evolução no que diz respeito às qualidades físicas que foram treinadas aqui, tanto como resistência aeróbia, como força principalmente, e um pouquinho migrando para a potência no final, né? Então, eu acredito que, e afirmo a vocês que foi extremamente produtivo. Está pronto? Está, mas tende a evoluir ainda. Evidentemente que o ritmo de jogo ele não é mensurável e você só ganha jogando. Por isso, essa nossa ideia de colocá-los já para jogar no próximo domingo. Quinta-feira, contra o Brasil de Pelotas, eles estão fora. Já temos mais uma semana cheia. Para no outro domingo contra o Juventude, estarem todos à disposição. E a partir daí, jogar consecutivamente todos os jogos. Professor, clara visão leiga que nós temos, a gente pode perceber que o Alan Ruiz ele chegou e ia ficando para trás dos demais jogadores, mas a gente consegue perceber, de certa forma, uma evolução. Como é que foi a evolução desse jogador e se ele também já tem condições desse grupo total de estar junto nessa estreia do Gauchão? Ele também evoluiu muito bem, evidentemente que um atleta que vem de fora do nosso país, ele demora um certo tempo a se adaptar, não só à metodologia de treinamento, como também ao futebol que aqui é praticado. Nós precisamos dar esse tempo a ele, mas ele pode ser, sim, uma opção de banco para o Anderson. Se ele me perguntar, eu vou dizer ao Anderson que pode ser uma opção de banco. Que é importante também para ele que ele possa participar já de alguns jogos, para ele sentir como é o futebol brasileiro. Agora, professor, no início, na tua primeira entrevista coletiva, você acabou falando que alguns jogadores talvez precisassem de um trabalho mais específico, e até citamos o caso do Maxi Rodrigues. Como é que foi a evolução do Maxi Rodrigues nessa pré-temporada? Ele, assim como todos os outros, evoluiu muito bem. Ele apresentou grande evolução, não só em termos de força, como agora no final também para a potência. A sua resistência aeróbia, já diagnosticada nos testes de avaliação, é considerada boa, então esse não era o problema. E isso me chamou a atenção, já por ele ser um atleta também rápido, ele não é lento, ele é rápido. Não o mais rápido do grupo, mas ele é rápido. Então ele fisicamente ele está muito bem, também está à disposição do Anderson, para que ele possa aí iniciar as partidas. Professor, para falar, alguns jogadores começaram a serem poupados, né? A gente começou a perceber o Edinho, o Rodolfo e o Marcelo Groi, ontem saiu até mais cedo, hoje o Maxi, o Souza e o Zé Roberto não foram no gramado de São Paulo. O quanto isso é natural, desse desgaste que está tendo da pré-temporada, dos jogadores trabalharem um pouco menos em comparação ao início do trabalho? Todos eles trabalharam da mesma forma, só que eu individualizei as cargas de trabalho. Evidentemente, o caso do Edinho especificamente, uma tendinite do tendão de Aquiles, que não há necessidade de você aumentar o impacto no aparelho locomotor dele, não há necessidade de você continuar trabalhando em cima daquela dor. Então, você poupando ele de 1 ou 2 treinos, ele vai estar apto a participar dos treinos, principalmente com bola, que é o mais importante agora. Nós temos treino amanhã e um jogo, campeonato oficial no próximo domingo. Então, você poupando ele desse trabalho físico, uma pequena parte dele, que seria a transferência em campo, que são 15 minutos apenas de alguns piques, vai ser importante para que ele esteja apto para o treino da tarde. A mesma coisa com o Rodolfo, a mesma coisa com o Max, a mesma coisa com os outros atletas, que por vezes exige alguns ajustes para que você não aumente aquelas dores que eles vêm sentindo. E quero que eles estejam todos aptos para o treinamento de hoje à tarde. Por isso, o objetivo de poupá-los de algum treinamento para que as dores não aumentem e não se tornem lesões. Não são lesões, são dores que, se acumularem essas dores, se elas forem aumentando, aí pode se transformar numa lesão. Professor, a gente sabe que o senhor obviamente estava aqui trabalhando, mas o time sub-20, o time B do Grêmio jogou sob uma temperatura muito forte nessa estreia do Gauchão e com um piso diferente, que é o sintético, né? Teve jogador com o pé queimado, o jogo foi um pouco mais lento. Eu queria saber, com a sua experiência, que tipo de influência um calor tão forte
pode ter no rendimento físico de um atleta, ainda num piso em que ele não está acostumado e que também acumula calor, né? Olha, existem vários estudos na medicina esportiva mostrando que a desidratação ela é diretamente proporcional à queda da performance. Ou seja, quanto mais você desidrata, mais você perde performance. Quanto ao tipo de piso, eu não tenho informações para te dar. Agora, é evidente, ficou claro, que o piso sintético, me pareceu ali, que vocês mesmos da imprensa colocaram termômetros naquele piso, que chegou, se não me engano, a 62, até 67 graus, é evidente que isso provoca no atleta também uma sensação de calor e um desgaste maior, né? Não cabe a mim aqui discutir o que a legislação permite ou não permite, mas cabe a mim ressaltar que a queda de performance será mais acentuada em situações de extremo calor e umidade relativa do ar elevada. Você tem estratégias de pré-hidratação, mas, mesmo assim, é certeza com que esses atletas irão se desidratar. Quanto? Depende de cada atleta e depende de quanto cada um correr. Agora, é evidente que haverá desidratação mais intensa ou menos intensa, dependendo da individualidade de cada atleta. Fábio, como é que está a conversa tua com o Anderson? Ele procura saber todos os dias de cada parte do treino, como foi? Como é que está essa conversa de pré-temporada com o Anderson? A conversa é diária. Todos os dias nós conversamos, avaliamos como foi o treinamento, avaliamos qual treinamento será feito no dia seguinte e, se porventura for necessário diminuir ou aumentar o volume, isso nós discutimos. E durante o treinamento também nós chegamos a discutir se há necessidade de interromper ou até aumentar o treinamento. Então essa conversa tem que ser diária, tem que ser o tempo todo. E eu sempre digo que uma comissão técnica multi-interdisciplinar é muito importante e diminui o caminho para que você possa chegar às vitórias. Professor, nos primeiros dias o senhor fez uma frase bem forte aí. Pessoal, bem-vindos ao inferno, falando aos jogadores. O pessoal passou por esse teste e é o paraíso a partir de agora, ainda tem muita coisa pesada pela frente. O paraíso só vai ser quando nós conquistarmos títulos, Benfica. Enquanto não conquistarmos algum título, o paraíso não vai chegar, né? Só vai chegar com a conquista de títulos, não são nem com as vitórias. As vitórias acumuladas podem te levar à conquista de títulos. O bem-vindo ao inferno foi que era um treinamento de resistência anaeróbica, um treinamento pesado, onde o atleta ficava com uma respiração extremamente ofegante, as pernas pesavam, o peito queimava, para o nosso telespectador, nosso leigo entender melhor, e era um treinamento extremamente exaustivo. E no calor intenso que está fazendo aqui em Bento Gonçalves, como em todo o estado do Rio Grande do Sul, torna-se mais intenso ainda e mais desgastante ainda. Por isso aquela frase, bem-vindos ao inferno. O inferno chegou, mas agora a intensidade dos treinos vai diminuir um pouco, o volume diminuiu muito. Por quê? Porque nós vamos jogar todas as quartas e domingos. Então, diminui-se volume, diminui-se intensidade, é um período competitivo, onde o objetivo maior para esses atletas que estão jogando quarto e domingo é recuperá-los para a próxima partida. E a preocupação muito maior com aqueles atletas que não vêm jogando, para que eles continuem treinando, evoluindo e achar uma maneira de dar ritmo de jogo a eles. Fábio, ontem o Edinho disse que nunca tinha visto um grupo tão imbuído numa pré-temporada como essa. Como é que tu compara essa pré-temporada com outras pré-temporadas em termos de carga física e dedicação? Olha, é verdade. Isso, temos que parabenizar esse grupo. Foi um grupo extremamente dedicado e imbuído do objetivo de cada trabalho. Não houve reclamação, não houveram pedidos para diminuir esse ou aquele treino. Então, esse grupo tem que ser parabenizado. Eu tenho até medo de parabenizar, né, muito cedo, não é hora ainda, né? Mas eles têm que continuar trabalhando. Não é porque fez a pré-temporada bem feita que a partir de agora eu posso parar de trabalhar, que eu posso diminuir a minha concentração, não. Eu tenho que continuar concentrado, trabalhando e com o principal objetivo de fazer com que o Grêmio volte a conquistar títulos, que desde 2010 não conquista. Até sobre essa questão de diminuir, agora o Grêmio vai
jogar a primeira partida oficial no Campeonato Gaúcho, vai ter a semana inteira para trabalhar. Aqui em Bento Gonçalves, a pré-temporada foi marcada por trabalhos em 2 turnos. Como é que vai ser essa semana? Como é que está a programação? Vão ser 2 turnos ou vai fazer turno único para os jogadores recuperar um pouco e estar em condições melhores fisicamente? Não, de antemão, uma vez na semana, com certeza, são 2 turnos. Né? Com certeza. Pode ser 2 dias na semana. Mas com certeza um dia será 2 turnos. Não fizemos ainda a programação da outra semana, vamos fazer, mas eu posso lhe afirmar com certeza, um dia da semana serão 2 turnos. Você falou já, Flávio, do calor, da carga de trabalho. Em função do calor, ele é benéfico para realizar uma pré-temporada, até em função do desgaste que os jogadores têm, do esforço que eles fazem para adquirir o condicionamento físico? É difícil, Fernando, você afirmar se ele é benéfico ou maléfico. Evidentemente que o calor intenso, com uma umidade relativa do ar elevada, isso prejudica. Porque o atleta, com certeza, vai trabalhar, não vai aguentar o volume tão alto de trabalho devido à alta desidratação. Todas as condições extremas, o calor extremo, o frio extremo, não vai ser benéfico para ninguém. Mas, do jeito que está aqui, está um calor forte? Está. Extremo? Não digo não tem tão extremo assim. Foi benéfico, foi bom para essa semana de trabalho, não tivemos reclamações, não tivemos nada que nos prejudicasse no dia a dia do trabalho. Agora, é evidente que se fosse uma temperatura um pouco mais amena, poderia ser até mais agradável para eles. Mas nada que eu pudesse afirmar, o calor foi tão extremo que foi maléfico para esses atletas. Não aconteceu isso. Professor, a exceção dessa partida contra o Brasil, que vai ser o time B, sua orientação é que o Grêmio jogue todas as partidas até a estreia da Libertadores com os titulares ou, de repente, em alguma delas, preserve até a estreia da Libertadores? Nós vamos ter que individualizar. Isso é claro na minha cabeça, é claro na cabeça de toda a comissão técnica. Se, porventura, algum atleta não se recuperar de uma partida a outra, se ele jogar domingo à tarde ou domingo à noite, e tem um jogo na quarta-feira e não tiver recuperado plenamente, evidente que eu vou comunicar ao corpo técnico e ele vai descer a última palavra, a palavra final é do Anderson, e nós vamos decidir em conjunto, mesmo sendo a última palavra dele, se esse atleta irá a campo ou não. Mas isso será individualizado. Professor, normalmente o pessoal do interior começa a preparação mais cedo, dezembro já tem atividade, não sei se é o caso do Aimoré. Mas suponhamos que tenha começado antes. Que tipo de rendimento o senhor espera do Grêmio, que começou depois, em relação ao time que começou antes a preparação? Olha, é evidente que o tempo maior que ele teve lhes dá vantagem, certa vantagem em relação a nós. Mas nós temos que superar isso aí. O Grêmio é um clube grande, com atletas de excelente nível técnico, tático, físico, e tem que superar qualquer adversidade. Se eles têm essa vantagem, nós vamos superar essa vantagem de alguma forma. O senhor sai satisfeito com tudo que viu dos atletas, né? Não só em questão de desempenho, mas de rendimento, de avaliações? Alguém terá que fazer um trabalho, digamos assim, um pouco diferenciado quando deixar aqui a Serra por ter ficado um pouco atrás? Por exemplo, o menino Ruiz, que veio da Argentina, que a gente sabe que veio de uma situação diferente. Saio satisfeito, mas afirmo a você, como disse a eles também, que não acabou, que continua. Aqueles que, porventura, tenham algo a fazer ainda, algo a melhorar, vão continuar. Se houver necessidade do jogador A, B, C ou D trabalhar em mais turnos integral, irá trabalhar. Não é porque nós estivemos aqui durante 12 dias que acabou. Não, continua. O trabalho continua em Porto Alegre até o meio do ano, quando temos uma pausa. Nessa pausa, realizaremos uma outra pré-temporada, não intertemporada, uma outra pré-temporada, serão 2 picos de performance, se bem que futebol, pico de performance é meio relativo, já que as disputas são de forma diferente, né? Mas nós teremos tempo para realizar uma outra pré-temporada no meio do ano. Mas não acaba, continua-se o trabalho em Porto Alegre agora. Com imagens de Juarez da Gor, Cristiano Oliveski para Grêmio TV.